Aí foi rapidinho, a gente já está de volta. Hoje o papo é sério e talvez seja um papo chave para você mudar alguns hábitos aí da sua vida e conquistar a saúde. Sabe, porque quem é que nunca teve uma noite mal dormida? Talvez você esteja aí com criança naquela fase que acorda várias vezes à noite, talvez você esteja aí enfrentando dificuldades, mas a OMS diz o seguinte: 4 em cada 10 pessoas não têm uma qualidade de sono. E um dos fatores que podem piorar a qualidade da sua noite é a obesidade. Só que o problema da insônia também pode causar o excesso de peso. E no programa de hoje nós vamos conversar com o pneumologista Dr. Aurélio Rochael para a gente entender melhor essa relação do sono com a obesidade. Oi, doutor Aurélio, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Fala, Peru, que prazer enorme. Que lugar maravilhoso, só de estar num lugar assim já deu vontade de... Já estou me sentindo mais relaxada, hein? Já dá para dormir melhor, não é mesmo? A gente já começa um programa com o Visu dando dicas aqui pra gente. Pois doutor. Se todo mundo pudesse ficar em meia natureza o tempo todo, né, Peru? Ai, que sem bênção. Eletrônicos, aquela coisa toda. Que facilitaria bênção, bastante. que bênção. Mas vamos lá, doutor, insônia. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre alguns problemas que podem atrapalhar uma noite reparadora de sono. Quais são as causas principais da insônia, doutor? Quando a gente fala em insônia, a gente tem que pensar o seguinte: existe uma predisposição, então, parte emocional, a própria psique do indivíduo, ela pode ser um pouco mais propensa a desenvolver insônia. Tem os fatores promotores da insônia e tem aqueles, tem a predisposição, tem os fatores promotores e o que vai manter a insônia. Então, por exemplo, a pessoa já é um pouco mais hiperalerta, aquela pessoa mais ansiosa, ela já tem uma tendência. Aí ela tem um fator predisponente, um estresse grande, é uma separação, é um luto na família, é uma mudança de cidade, mudança de emprego. E depois vem aqueles fatores que vão dar perpetuidade à insônia, que é a pessoa adquirir hábitos. Ela não consegue dormir, aí ela pega um eletrônico, ela vai assistir alguma televisão, vai ler alguma coisa no tablet, no celular, ali com aquela luz interrompendo a melatonina. Aí ela estica o tempo na cama depois e já dorme no período da tarde. Então, assim, vai bagunçando e ela vai mantendo algo que poderia ser limitado a uma situação pequena, ela mantém durante longos períodos da vida. São hábitos estimulantes também. Eu acho que a combinação de alguns desses fatores, né, quer dizer, a predisposição de uma pessoa que é mais alerta, com hábitos mais estimulantes, como a leitura, como o alimento, às vezes vai ser uma combinação bombástica, né? Agora, tem gente que acorda à noite e come, né? Abre nossa! A geladeira e vai comer. Eu não queria contar, mas você já falou. Qual é a relação, doutor, da insônia com a obesidade, sem contar esse problema do assalto à geladeira à noite? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: não é que a insônia, o fato da pessoa ter insônia, ela já está preocupada que ela não dorme, né? Ela fala assim: pronto, agora além de não dormir eu vou engordar. Mas na verdade o que tem muito mais a ver é a questão de privação crônica de sono. Então aquela pessoa que ela dorme um tempo restrito por motivo de trabalho ou fica estudando até mais tarde. Então o dormir pouco é que acaba levando muito mais à obesidade do que o fato dela passar por períodos de um sono assim não tão restaurador, né? Então já foi feito pesquisas que é muito mais relacionadas à quantidade de sono que a pessoa separa para dormir. Então quando a gente dorme pouco, restringe o tempo de sono, a gente altera o nosso metabolismo, eleva o cortisol, que vai acabar elevando a glicemia, dando diabetes, pressão alta, altera os hormônios da leptina e da grelina, que a gente vai falar aí no decorrer do programa, em que a grelina ela é um hormônio da fome e a leptina, basicamente, entre diversas outras ações, é o hormônio da saciedade. Então a pessoa tem diminuição da leptina e aumento da grelina, então ela tem mais fome e menos saciedade. Vamos pôr na tela, enquanto você está falando... porque quando a gente fica com isso na tela, a gente consegue ter uma noção assim mais profunda dessa privação de sono a longo prazo, porque às vezes não é só eu tô com sono, eu passo sono, não durmo bem à noite, no outro dia eu fico mais propensa a comer, porque tem um hormônio, tem uma coisa química aí atuando. Exatamente. A grelina, então, ela é responsável pela... Ela é produzida nas células do estômago, ela estimula o apetite e incentiva a síntese de gordura. Então, ela é aumentada quando a gente não dorme.
Sim, acaba você tendo um desbalanço entre a leptina e a grelina. Então, você tem um pouquinho mais de grelina, que aumenta mais o apetite. É aquela coisa assim, a pessoa dormiu pouco, deu um plantão, aquelas pessoas que trabalho de turno, e de manhã cedo bate aquela fome, né? Hum. Fala uma fome que ninguém explica, né? Uhum. Aí acontece isso, né? O fato de você ter restrição, você ter mais fome de carboidrato, né? Fome de alimentos com mais energia e não tão é, com tantos nutrientes. Tá. A gente tem fome, gente, de comer pão branco, de comer batata, de comer o brigadeiro. É aquela fome que você conhece. Em contrapartida, a gente tem a diminuição do outro hormônio que faz essa regulação, né, entre a vontade de comer e o freio, né, a saciedade. Ele também ele é produzido pelas células de gordura, ele é responsável pelo controle do apetite e regula também o gasto energético. Ou seja, além de eu comer mais, eu também vou estar com o meu gasto meio desligado ali. Então, o que acontece? As células de gordura, elas mandam um sinal para o cérebro. Quando a gente está, uma pessoa com o balanço normal, com o equilíbrio normal desses hormônios, quando ela se alimenta um pouco mais, ela se sente mais saciada, porque tem mais leptina, acaba aumentando mais leptina. As células de gorduras acabam mandando mais sinal para o cérebro através da leptina que está, ok, não precisa comer. Quando a pessoa dorme pouco, você tem uma diminuição dessa leptina. E é interessante também que não só a saciedade, mas o gasto energético. Aquela pessoa fica mais molenga durante o dia, não quer fazer tanto exercício, porque tem aumento da leptina, tem diminuição da leptina, então ela vai acabar, como ela também controla o gasto energético, ela não vai querer fazer exercício. Então, além de ter mais fome, vai querer fazer menos atividade física, né? Bom, acho que aí tem gente aí assistindo a gente, doutor, se identificando muito com essa conversa. Agora, algumas pessoas com obesidade têm hiperleptimia, que pode ser prejudicial, é isso? Na verdade, não só você tem um aumento da leptina, mas você tem muito mais resistência à leptina. Então, quando o indivíduo tem essa resistência à leptina, ele tende a não ter ação tanto do hormônio da leptina, né? E aí a pessoa acaba tendo mais fome sem necessariamente precisar. Então, como ela tem essa resistência à leptina, ela acaba mantendo ali a vontade de se alimentar, de comer produtos, alimentos calóricos, porque ela tem uma resistência à leptina. E a leptina não só age também na saciedade, como nesse equilíbrio energético, como também na parte inflamatória do organismo. Então, as pessoas obesas que têm resistência, muito mais resistência à leptina, tendem a ter mais padrão inflamatório elevado, mais doenças cardíacas, doenças autoimunes, inclusive câncer. Olha aí, gente. Então, agora eu quero saber o seguinte, doutor. Se existe alguma relação entre a obesidade e a apneia obstrutiva do sono, porque é muito a sua área, né? O seu dia a dia também, essa relação da análise da qualidade do sono, obesidade e apneia. Ainda dá para colocar insônia ainda. Insônia, claro. Porque a obesidade ela vai aumentar a quantidade de gordura no tecido aqui cervical, ali na base da língua, aqui na região da faringe. Então as pessoas tendem a ter um sono mais fragmentado, porque ela relaxa essa musculatura e começa a fazer a apneia do sono, começa a ter resistência para respirar, e isso fragmenta o sono. Às vezes a pessoa tem aquela queixa de insônia, e na verdade é uma apneia do sono que veio com obesidade antes, né? Então ela ficou gordinha, começou a ter apneia do sono, e ela vai ter insônia porque está fragmentando o sono por causa da parte respiratória, acaba acordando para respirar melhor, só que ela nem percebe isso. E acaba não sendo um sono reparador, né? Mesmo que ela não perceba, ela talvez não vai acordar descansada no dia seguinte, vai acordar com aquela Sim, não sensação aprofunda, porque toda hora que aprofunda, ela respira mal. Então fica aquele sono superficial, sempre fragmentado, sempre acordando, e às vezes ela nem percebe que que é por conta da parte respiratória mesmo. Tá. Doutor, parece que tem interação aqui na tela do Vida e Saúde, eu quero trazer agora. Vamos ver se você pode ajudar a resolver essa questão da Irene. Irene Ferreira disse que ficou sem dormir vários anos da vida e hoje só dorme com medicamentos. Será que existe algo que possa ajudá-la a dormir melhor? É o pedido de socorro da Irene, doutor, que eu acho que reflete, eu sei que você recebe muita gente no seu consultório reclamando da mesma coisa. Só consigo dormir com remédio. Olha, o ser humano não precisa de remédio para dormir. Um especialista do sono, ele é capaz de entender por que aquela pessoa tem insônia. É uma insônia de início do sono, insônia de manutenção. Então, assim, tem muita gente, por exemplo, problema do ritmo biológico. São pessoas que
geneticamente tendem a dormir mais tarde, só que elas querem puxar esse horário para um pouco mais cedo. E aí acabam tomando remédio. E aí vira uma condição crônica, né? Mas existe sim, todo mundo é capaz de dormir sem remédio, porque o ser humano ele tem a melatonina, que é secretada ali quando acaba anoitecendo, e só que a gente acaba, pelo ritmo de vida, acaba alterando a secreção da melatonina, acaba pegando ali os eletrônicos e alterando todo o ciclo circadiano. É possível, sim, um especialista identificar se é um problema de ciclo circadiano, se tem algum problema relacionado ao sono que interrompe ali o sono dela, impede ela dormir, distúrbio do movimento que às vezes acontece, tem uma série de coisas. Mas digo, sim, é possível, o ser humano não precisa de medicamento para dormir. Olha aí, então, Nem Irene, se usou há muitos anos. Irene, então talvez falta você investir tempo, investir a busca, né, desse especialista. O doutor Aurélio está aqui com a gente sempre também, trata desse assunto, mas existem outros profissionais, de repente, na região em que você mora, que possam te ajudar. Não desista, viu? Agora a gente vai trazer dicas e cuidados para prevenir a insônia. Quem sabe vai te ajudar, Irene. Presta atenção, você de casa, na sua rotina. Como é que você tem levado essa questão do sono, achando que leva uma vida normal e que é só o sono isoladamente? Vamos pensar nos hábitos aqui, né, doutor? Porque, olha, vou começar com essa daqui, olha. Não beber estimulantes durante a noite. O que seriam estimulantes? Tem gente que acha que dorme bem com um cafezinho à noite, né? Mas o café, às vezes, demora até mais de 18 horas para ser metabolizado. Então, tem gente que toma chá verde, toma chá mate, ali até um chocolate meio amargo, um chocolate amargo que a gente acha que é saudável, tem um pouquinho mais de cafeína, pode atrapalhar a noite para quem tem insônia. Então, dependendo da sensibilidade da pessoa, não é só à noite, não. Esse estimulante vai ser, durante o dia, vai afetar a noite. Durante o dia, mesmo se ela tomar uma grande quantidade de café até o horário do almoço, por exemplo, aquilo lá vai ficar circulando e pode atrapalhar ela. Às vezes ela acha que inicia o sono bem, mas fica com o sono fragmentado. Então, estimulantes vetados. Ok, olha, às vezes você fala assim, mas eu tomo meu cafezinho e eu durmo bem. O problema é que eu acordo durante a noite. Esse estimulante pode estar fazendo isso, ou pode ser que você esteja superestimulado também pelas telas, pelos eletrônicos à noite, doutor. A luz azul que os eletrônicos acabam emitindo, todas as telas, eles impedem a secreção da melatonina. Então, a melatonina ela precisa ser secretada 2 horas antes do horário que a gente está propenso ali a querer dormir. Então, por exemplo, se ela dorme às 10, já 8 horas da noite já tem que amenizar a iluminação em casa, cortar telas 2 horas antes. E nessa vida que a gente leva é praticamente impossível para algumas pessoas, né? Você cortar os eletrônicos 2 horas antes de dormir. Mas quem tem insônia, isso é fundamental. Agora, doutora, essa dica é valiosa para quem tem criança, por exemplo. Não adianta deixar a criança assistir televisão até a hora de dormir e querer que ela desligue, como o botão da TV, né? Ela precisa também baixar esses estímulos. Ali, né, para pegar no soninho, não existe isso. Beleza, olha a dica do especialista. Agora, essa, doutor, eu acho fantástica, porque é preciso cansar para querer descansar à noite. Atividade física é fundamental. Nossa, Teru, você falou um ponto aí, ó. Isso vai ajudar tanto na insônia, né? Aquela pessoa que não consegue ter um sono de boa qualidade, como para você iniciar um sono bom. A atividade física ela é fundamental. A gente precisa sincronizar 2 coisas. Precisa sincronizar o cansaço físico e a melatonina. Então, se a pessoa não pratica atividade física, ou tira um cochilo prolongado durante a tarde, estica na cama de manhã porque dormiu mal, ela vai estar interferindo no cansaço bom dela. Então, é fundamental praticar atividade física, principalmente na parte da manhã, pegar aquele sol, aquela caminhada com bastante exposição à luz, para você ter a quebra ali, o bloqueio da secreção da melatonina de manhã. E assim você consegue manter um ritmo biológico muito mais estável. Então, precisa desligar as luzes à noite e muita luz de manhã cedo com atividade física, dar aquele cansaço bom e produzir mais GH à noite. Então, a pessoa que faz atividade física, ela tem uma lesão muscular saudável e ela vai precisar de hormônios à noite para reparar. E esses hormônios acabam dando um sono mais profundo de mais qualidade, é essencial. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi com o doutor Aurélio aqui, já há alguns anos de vida e saúde, fazendo conversas com ele, foi essa regularidade no horário do sono, tanto para ir deitar como para levantar. Essa esticada que você fala na cama tantas vezes aqui, de uma maneira assim, olha, não dá para ficar esticando, porque vai interferir lá à noite, não dá. Agora, feriado, por exemplo, a gente está, né, muitas pessoas emendaram o feriado e
pensam que podem ficar até mais tarde na cama sem receber o prejuízo à noite. O que acontece, Teru? As pessoas têm privação crônica de sono. Então, é normal, nesses feriados prolongados, as pessoas acabarem dormindo mais, porque elas têm privação, dormem a semana inteira pouco. Falando sem insônia, né? Dorme curto por causa do trabalho. Aí vai esticar. Só que as pessoas que têm insônia, é muito importante manter o horário regular mesmo no final de semana e feriado. Às vezes a pessoa demorou muito para pegar no sono. Mas se ela acordar sempre no mesmo horário, ela vai passar o dia mais cansado e o corpo, né, o cérebro vai falar assim, opa, eu preciso usar aquele período para descansar. Vai Então, pedir as cama. próximas noites têm a tendência a ser muito melhores se ela respeitar esse horário de acordar. Ah, fui dormir, eu consegui dormir às 5 horas da manhã, mas já tem que levantar às 6? Levanta às 6, vai passar muito cansado o dia, mas vai regularizar nas próximas noites. Agora eu vou falar sobre 2 hábitos aqui de consumo, doutor. Tanto líquido antes de dormir, como comer na hora certa antes de dormir. Não dá para comer e deitar com a barriga cheia. Quem já fez isso sabe. Tem gente que passa uma noite terrível quando janta, por exemplo. Se faz um lanche, mas muito perto da hora de dormir, também não dá. Se bebe muito chazinho, também vai acordar para fazer xixi e corre risco de não conciliar o sono depois. Comida e bebida tem que ser pensada também nessa hora. Com certeza. Além do líquido, a pessoa acordar para fazer xixi, você comer ali, ainda mais ingerir líquido, você está promovendo refluxo. Então, esses alimentos que têm uma digestão mais pesada, gordurosos, condimentados, você vai promover o refluxo à noite, o próprio refluxo vai te fragmentar o sono, aquela digestão ruim vai impedir que você tenha um aprofundamento do sono de boa qualidade. E já que a gente falou de comida, doutora, eu estou com uma mesinha aqui linda, com alguns alimentos que podem contribuir para essa melhora do sono, né? Lembrando o seguinte, gente, comida é super importante, só que quando você come pesado, vai atrapalhar o sono da noite. Às vezes você come pesado durante o dia inteiro, ou talvez na hora do almoço. Mas alguns alimentos têm a capacidade de ajudar a gente a produzir a melatonina. É isso, doutor? Isso, os alimentos aí ricos em triptofano também, né? E principalmente porque são alimentos leves e você não vai ter uma digestão pesada. Então, você tende a ter um aprofundamento melhor do sono. Esse é o principal. Olha, a gente está trazendo aqui as castanhas, banana, frutas secas, que são já o grão de bico também, doutor. Os nutricionistas sempre falam sobre o grão de bico e o triptofano. A gente tem um monte de opções, o mel, o próprio mel. A gente tem tantas opções, né? E às vezes a gente acaba deixando no armário e recorrendo à farmácia, tendo um gasto muito maior do que a gente teria aqui, com efeitos colaterais, né? Eu acho que a grande vantagem de uma alimentação... E assim, tem gente, doutor, que não vai poder consumir uma vitamina C mais perto da hora de dormir, porque também é estimulante. Então, eu preciso me conhecer, né? Eu gostei muito do que você falou quando respondeu a dona Irene, que é preciso que eu me conheça. Às vezes eu vou precisar de um médico para fazer isso comigo, né? Testando, analisando, comparando. Exatamente. Tem gente que dorme mal desde a infância. Tem gente que tem atraso de fase do ciclo circadiano. São pessoas que se sentem melhor dando plantão à noite. Tem gente que é dono de restaurante, de bar, que funciona à noite. Porque essa pessoa funciona melhor à noite, ela sempre tentou dormir mais cedo e não consegue. Tem algumas, é raro na população, um pouco mais raro, mas é geneticamente modificada, digamos assim. Elas tendem a secretar a melatonina mais tardiamente, conforme a escuridão. Então, essas pessoas precisam não é de remédio, mas de estabelecer uns horários mais fixos e tentando antecipar o relógio biológico com melatonina. Melatonina não é milagrosa, mas funciona para sincronizar o ritmo circadiano. Essas pessoas têm esses problemas. É isso aí, gente. Olha, dormindo melhor, então, acho que a chave aqui da nossa questão, dormindo melhor, você vai estar evitando a obesidade. E se você evita a obesidade, você também dorme melhor. Ou seja, é um ciclo retro que se alimenta aqui, né, doutora? A gente tem que pensar nessa questão quando se pensa em obesidade também. Exatamente. A gente agora pratica pouca atividade física, dorme mal por conta da iluminação, o estresse atormentando o nosso sono. Então, a gente vai adquirindo hábitos que não são mais saudáveis, acaba produzindo menos leptina, aí não quer fazer exercício, come mais e vai aquele ciclo vicioso, né? Agora, doutora, a última pergunta. Se eu me identifiquei, olha, sinto assim que esse programa caiu como uma luva, descreveu os meus hábitos, descreveu a minha não vontade de fazer atividade física, aquela vontade avassaladora de só assaltar a geladeira à noite, de comer bem, de comer comida calórica.
que eu preciso fazer para mudar? Porque eu não vou acordar, eu não vou ir para a cama mais cedo hoje e sentir vontade de fazer academia amanhã e nem de vontade de fechar minha boca e só comer integral no dia seguinte. Como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente muda, vira essa chave? Olha, isso aí é uma pergunta, porque assim, as pessoas, elas acabam adquirindo ritmos que são durante anos na vida delas, né? Elas precisam de ajuda, precisam de profissionais, às vezes de uma psicoterapia. Muita gente tem insônia, precisa, que é fundamental a terapia cognitivo-comportamental para ajudar a reformular esses hábitos das pessoas, as crenças em relação ao sono, o ritmo dela no dia, entender como foi a qualidade do sono, não ter medo de você se não dormir bem uma noite ou outra. Mas o principal é uma coisa assim que é vital, né? A gente ter um ritmo constante na nossa vida, preenchida por atividade física e alimentação saudável, principalmente. Às vezes a gente não quer, não precisa querer, mas precisa, né? É um remédio ali. Tem que fazer o que tem que fazer, né, doutor? Tem que pegar e fazer, nada melhor que remédio natural. Então, se o trabalho está atrapalhando, a gente tem que tentar pegar ali no ritmo dela, mesmo que seja curto, tem criança para cuidar, trabalho, mas tentar fazer uma atividade física, né? Legal. Atividade física é essencial para já começar esse start, né?Esse começo de uma vida mais saudável. E aí a pessoa vai querer se alimentar melhor depois, porque já está uma atividade física, já ajuda ela a pensar nessa qualidade de vida melhor, já vai dormir melhor, ela vai ter menos fome de porcarias, né? Legal, é uma coisa que vai puxar a outra e assim a gente consegue, olha, consciência, aliás, saber, você já sabe muita coisa. Você já sabe, sim. É difícil colocar em prática, o doutor está falando de uma coisa muito importante. Mudar hábito depende muito da gente colocar aquele primeiro passo, dar esse primeiro passo, e você vai sentir já os resultados pouco a pouco, ali, dia a dia, você vai vencendo, vai dando mais um passinho aqui e ali. Doutor, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez hoje. Eu que agradeço, Teru, é sempre um prazer enorme. Olha, e tem gente que está querendo saber mais sobre se cuidar, dormir melhor. Eu vou convidar você para seguir lá no Instagram, @Clínica Respirato. Clínica Respirato, o Dr. Aurélio sempre posta conteúdos ali importantes para você, transformadores, e você pode acompanhar. Pode mandar pergunta por lá de vez em quando, doutor? Olha, às vezes a gente não movimenta tanto quanto deveria, né? Mas tem conteúdo. Oi? Mas tem conteúdo lá disponível. Tem conteúdo disponível. Então tá bom. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima, Teru. Um grande abraço. Um abraço. Muito bem, olha, a gente volta, a gente faz um intervalo primeiro. Na volta, Dr. César responde dúvidas aqui, dúvidas interessantes, dúvidas importantes que vocês mandaram pra gente. O que fazer com pensamentos suicidas constantes, como lidar com pessoas egocêntricas, como ajudar o marido viciado em pornografia. Olha, assuntos que são mais comuns do que você imagina, que o Dr. César trata aqui no Claramente de hoje. E ainda temos receita delícia de maçã com aveia por aqui. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.